Olá, sejam todos muito bem-vindos ao módulo de gramática do curso online Revisão 360 Graus. Eu sou Mauro Celso Destácio, eu sou jornalista de formação e há cerca de 20 anos também atuo como professor em cursos de redação, cursos livres, cursos em company, também aulas particulares, cursos de redação e, em alguns casos, de português em geral, incluindo gramática. E há cerca de 15 anos também atuo justamente como revisor de textos. E nós iniciaremos neste momento, com esta aula, o módulo de gramática, como já dissemos, com o seguinte tema: regências verbal e nominal. Alguns de vocês talvez estejam se perguntando por que regências no plural? Porque se trata de dois tipos de regência, a verbal e a nominal, que nem sempre atuam juntas. Então, é comum nós encontrarmos regência verbal e nominal, ou até regência verbo-nominal, mas, pelo menos a meu ver, não é a denominação mais adequada, porque podem ocorrer juntas ou não. O que significa, afinal de contas, regência, no caso da gramática? Regência é o mecanismo que regula as ligações entre um verbo ou nome, e nome na gramática significa substantivo ou adjetivo, ou seja, ela regula as ligações entre verbo ou nome e seus complementos. Há verbos, por exemplo, que exigem sempre ou conforme o sentido, bem como por outros motivos, aí depende de cada verbo, eles podem exigir a presença de uma preposição. Exemplos, nós temos alguns aí: a, de, com, também poderíamos incluir, entre outras, o em. Então, uma preposição deve haver, no caso, dependendo da regência do verbo, ainda mais no caso dos verbos transitivos indiretos, né, entre eles e os seus complementos. O mesmo acontece com alguns substantivos e adjetivos. E nós, a partir daqui, veremos alguns exemplos. Alguns, porque há muitos exemplos. Seria uma aula longuíssima se incluíssemos ou tentássemos incluir todos, o que é uma tarefa praticamente impossível. Existem talvez centenas, talvez não, com certeza existem centenas de verbos na língua portuguesa. Daremos alguns exemplos daqueles mais usados, bem como alguns casos de substantivos e adjetivos, e também algumas dicas, né, sobretudo ao final da aula, sobre como usar ou como revisar textos nos casos que implicam a regência verbal ou a regência nominal. Comecemos pelo verbo assistir, que é um verbo dos mais interessantes, inclusive porque ele tem diferentes sentidos. Nós veremos aqui 3, e conforme esses sentidos, muda-se a regência verbal do verbo assistir. No sentido de ver, é necessária a presença da preposição a. Embora não seja usada no dia a dia, nós costumamos ouvir ou mesmo falar: ontem assisti um filme, mas o certo é assistir a um filme. Como está na frase, nós assistimos ao filme ontem. Assistimos à peça, o a craseado, até teremos logo mais aula de crase. Assistimos a uma cena chocante ontem na rua. Então, necessário nesse caso, formalmente falando, a presença da preposição a. Porém, existe um outro sentido bastante conhecido do verbo assistir, que é aquele de dar assistência. E nesse caso, o verbo é transitivo direto, ou seja, não requer preposição entre ele e o seu complemento. O médico assistiu o doente, deu assistência ao doente, mas usando o verbo assistir, nesse sentido, não se usa a preposição a. E mais um sentido interessante, o de caber, competir, é pouco usado, mas vez ou outra aparece, então nós, revisores, precisamos estar atentos a isso, e também tradutores, autores.
Assiste-nos o dever de criar nossos filhos. Assiste a nós, também subentendida aqui no caso dessa frase, a preposição a, cabe a nós, compete a nós o dever de criar nossos filhos. Outro verbo interessante é o verbo atender, que tem seus diferentes sentidos e de um modo um tanto sutil, até mais sutil do que no caso do verbo assistir. Por exemplo, o sentido de responder, atendemos prontamente ao chamado, nós respondemos ao chamado, então nesse caso aí se usa a preposição a. Mas existe o sentido de acolher ou dar atenção, normalmente usado com relação a outras pessoas. No caso aqui, a funcionária atendeu o cliente com gentileza. Então aqui é transitivo, o verbo transitivo direto, não requer qualquer preposição entre ele e o seu complemento. O verbo chegar. O verbo chegar é interessante porque no dia a dia nós costumamos ouvir ou mesmo falar, até ler, dependendo do caso. Chegamos em algum lugar, chegamos no Rio de Janeiro, chegamos em São Paulo, mas o verbo chegar a rigor, quando se chega a um lugar, né, como acabei de dizer, requer a preposição a. Isso formalmente falando. Ainda não é admitido o uso da preposição em, mas sim apenas a. Então, ele chegou à cidade de seus pais. E aqui tem a crase, como falei, teremos aula de crase. Chegamos a uma boa solução, e não em uma boa solução ou numa boa solução, tá? E também o sentido de chegar de algum lugar, aí acho que não há dúvida nenhuma, é muito comum, tanto oralmente, coloquialmente, como também formalmente. Ontem ele chegou de Roma. Mais um verbo, aqui na verdade um trio de verbos, esquecer, lembrar e recordar, que é um trio interessante, porque nesse caso, dependendo da presença ou não de um pronome associado a ele, que seria para tornar o verbo, na verdade, esquecer-se, lembrar-se, recordar-se, e claro, com as devidas flexões, eu me esqueci, tu te esqueceste, ele ou ela se esqueceu, nós nos esquecemos, vós vos esquecestes, eles ou elas se esqueceram, e com os outros dois verbos também, ou seja, o pronome se modifica conforme a pessoa. Quando existe esse pronome, a regência muda. Então vejamos os exemplos. Aqui sem o pronome, o primeiro caso. Eu esqueci o caderno em casa. Então é transitivo direto, não há preposição alguma entre o verbo e seu complemento. Mas aqui já há o pronome. Nós nos esquecemos de apagar as luzes. Então, em havendo o pronome associado ao verbo, é necessário haver a preposição de ligando o verbo, seja esquecer, lembrar ou recordar, ou esquecer-se, né? Lembrar-se, recordar-se, ligando a seu complemento. Lembrei que hoje é seu aniversário. Se fosse lembrei-me de que hoje é seu aniversário. Recordo-me muito bem daquele dia. Existe o me aqui, então daquele dia. Se não houvesse o me, seria recordo muito bem aquele dia, sem o de, que tem aqui a contração com o daquele, né? Vira daquele, certo? Então, não haveria a preposição de subentendida aqui. Certinho, vamos adiante. Agora o verbo é precisar, cuja regência muda conforme o sentido. O sentido mais comum, que é de necessitar, requer a existência, a associação da preposição de. Todos precisamos, todos necessitamos de boa música. Mas existem outros sentidos do verbo precisar. Por exemplo, o arqueiro precisou o alvo, ele mirou, ele alvejou, ele mirou precisamente qual seria o alvo. Então, aqui não há a presença da preposição de. Também existe o sentido de tornar preciso ou esclarecer, né? O gerente precisou, né? Precisou as metas do mês.
tornou precisas as metas do mês, esclareceu a respeito delas, deu detalhes, números talvez no caso. E um caso interessante, aqui voltando a ser o sentido de necessitar, e aí associado a quê? Quando há uma oração subordinada, preciso de que ou que, opcional. Por isso até o de está entre colchetes. Preciso que você me faça um favor ou preciso de que você me faça um favor. É um caso interessante. Preferir. O verbo preferir é algo que causa uma certa polêmica, porque no dia a dia, o que nós costumamos ver é por frases do tipo: eu prefiro aula de português do que aula de matemática. Ou então até, eu prefiro mais português do que matemática. Mas são usos equivocados, formalmente falando, do verbo preferir. Não é em primeiro lugar, não é necessário usar, associado a ele, o advérbio mais. Porque o verbo preferir já subentende uma escala de preferência entre uma coisa e outra. Uma escala de predileção. E não se usa, na verdade, do que, mas sim a preposição a, ligando os dois complementos. Ele é um verbo transitivo direto em relação ao primeiro complemento e indireto em relação ao segundo. Vejamos a frase. Prefiro bolo, que é o objeto direto, a sorvete, que é o objeto indireto. Então, ele tem essa dupla regência, né, uma regência verbal sem preposição em relação ao objeto direto, obviamente, e com a preposição a em relação ao objeto indireto. Preferimos fazer o trabalho agora a deixá-lo para a semana que vem. Então, nesse caso, se usa a preposição a ligando o primeiro complemento. Preferimos o quê? Fazer o trabalho agora, né? E o outro complemento, deixá-lo para a semana que vem. Entendido? Então, não usemos mais o do que quando usarmos o verbo preferir. Visar. Visar é um caso interessante. A regência varia conforme o seu sentido, mas também no caso de um dos sentidos, ela também tem uma segunda variação conforme o que vem depois dele. Vejamos. Aí um sentido até hoje muito pouco usado, né, de dar visto, mas também é possível. Inclusive, aqui se fala em cheque. Cheque é quase algo pré-histórico hoje em dia, quase mais ninguém usa. Poucas pessoas usam cheque. Tem gente que até não sabe, de repente está vendo aula, o que é cheque? Procurem no dicionário. Mas, enfim, com CH, né? A gerente do banco visou o cheque, ou seja, deu um visto no cheque. Aí é transitivo direto, não há preposição. O rapaz visava a moça mais bonita da festa, ou seja, ele mirava, ele admirava, ou visualmente alvejava, né, desejava aquela moça a mais bonita da festa. Também não tem preposição associada a ele. Porém, no sentido de objetivar, que inclusive é o mais comum hoje em dia do verbo visar, há uma variante, como eu falei há pouco. Quando logo depois vem um verbo, né, a grande maioria dos especialistas, há divergências, aliás, uma coisa muito interessante é que em língua portuguesa nem tudo tem convergência entre os especialistas, né? Há casos em que nós podemos ver um gramático, um linguista dizer uma coisa, e outros casos, outro especialista dizer algo totalmente diferente. Mas a maioria diz que o verbo visar, quando é seguido de um outro verbo, não se usa nenhuma preposição entre os dois. O plano visa incentivar a indústria. Ele continua sendo, como nos exemplos anteriores, em outros sentidos, transitivo direto. Porém, quando ao invés de um verbo, logo depois, existir um substantivo, um adjetivo associado a um substantivo, por exemplo, é opcional haver ou não a preposição a. O plano visa o crescimento da indústria ou visa ao crescimento da indústria. É opcional. Porém, um grande alerta que eu faço, sobretudo enquanto revisor de textos. Quando nós estamos revisando um texto, ou mesmo quem costuma escrever, traduzir, vale o mesmo alerta. Nós começamos a usar este verbo, o verbo visar, e usamos a preposição a.
Na segunda vez em que isso ocorrer, no mesmo sentido, naturalmente, convém continuar usando a preposição a, por questão de padronização. Ou o contrário, se não se usou na primeira vez, não se use na segunda. Então, quando nós revisarmos um texto em que haja uma variação sem padronização, nós precisamos padronizar, ou no mínimo alertar o cliente de que ele está usando, através de comentários, aqueles balõezinhos do Word, por exemplo, alertá-lo ou ligar, entrar em contato com ele, de que está havendo falta de padronização. Então, é uma dica importante. Na medida em que se usa de um modo, convém continuar usando do mesmo modo. Mas aí vem um segundo alerta, inclusive, também variemos os verbos, variemos, aliás, todos os termos, não vamos usar visar, por exemplo, várias e várias vezes. Ou se encontrarmos um texto de cliente com uma repetição excessiva do mesmo verbo, do mesmo termo, qualquer que seja a classe gramatical, convém haver uma certa variação, ou pelo menos entrar em contato com ele. Olha, podemos fazer esse tipo de modificação, tudo bem, ou o senhor, a senhora quer manter desse modo, aí a responsabilidade é sua, mas cabe ao menos para o revisor fazer esse tipo de alerta. Vimos aqui alguns casos de regência verbal. Agora, alguns de regência nominal. Por exemplo, com essa palavra linda, né, pequena, que é tão cara a nós, amor, um substantivo, amor. E pode haver diferentes regências, diferentes preposições usadas ligando o substantivo amor a seus complementos. Por exemplo, tenhamos amor à vida, né? O a com crase subentende-se aqui a preposição a, junto com o artigo a. Mas também podemos usar seu amor pelos animais é comovente. Então, aqui no caso, o verbo por, subentendido, né, em contração com o artigo os. Poderia ser amor aos animais? Poderia. Poderia ser lá em cima, amor pela vida? Claro. Aí é opcional, mas podem ser usadas essas preposições, no caso, associadas a amor. Capacidade. A capacidade de ensinar pode ser desenvolvida. Isso é uma grande verdade. Vale para todos, não é um mero dom. Né? Mas, enfim, junto à capacidade, ao substantivo capacidade, a preposição de. Mas também podemos usar ele tem capacidade suficiente para ensinar. Há uma sutil diferença. Né? No primeiro caso, digamos, uma capacidade de modo geral, que pode ser desenvolvida, e na segunda frase, algo relativo à quantidade à medida dessa capacidade, visando a algo, a um objetivo para ensinar. Dificuldade. Ele tem séria dificuldade em matemática. Então, preposição em, associada à dificuldade, ao substantivo dificuldade. Tenho dificuldade de falar em público. Aqui no caso, preposição de. Que dificuldade para abrir a garrafa? Tentemos enxergar as sutilezas dessas três frases. Por exemplo, no último caso, se fala de uma dificuldade para algo muito concreto, algo bem material, né? Dificuldade para algo, para abrir. Poderia ser em dificuldade em abrir a garrafa? Até poderia, ou de abrir a garrafa. Mas aqui se refere a algo mais pontual, um objetivo mais específico, algo mais concreto, é mais adequado para. Né? Como também, na primeira frase, dificuldade de modo geral com relação a uma disciplina, a uma área, dificuldade em matemática. Então, há sutilezas com relação, ainda que se possa até trocar uma preposição por outra nas mesmas frases, há sutilezas de sentido. E muitos dos casos, aliás, interessantes, inclusive, para nós analisarmos, é de que a regência, em certos casos, ela, na verdade, se faz mais por força do complemento do que por força do próprio verbo ou por força do nome, substantivo ou adjetivo. Vejamos o exemplo seguinte, ainda com o substantivo dificuldade. Tivemos muita dificuldade com ele. Aí, no caso, esse ele, uma pessoa, né, alguém com quem se tem dificuldade.
Não caberia se usar em ele, de ele, para ele, mas sim apenas com. Porque é questão de convivência, de relação com uma pessoa. Então, aí no caso, a regência, a bem da verdade, embora nós falemos regência nominal ligada à dificuldade, no caso, ela em grande parte é regida pelo próprio complemento. Algo curioso a nós observarmos, inclusive em fazendo uma revisão, podemos estar em dúvidas em certos casos, e às vezes, em certos casos, em certas ocasiões, essa questão decide qual a melhor preposição a se usar junto a determinado complemento, né, associado a um substantivo, a um adjetivo ou a um verbo anterior. Indo adiante, igual, idêntico e semelhante. Nesse caso, a regência para os três termos, eu diria que é mais do que semelhante, é idêntica, é igual, é a preposição a. Ela agiu de modo igual ao irmão. Até nós costumamos ouvir igual o irmão, mas não existe isso, é ao irmão. A foto é idêntica à que eu tirei, aquela que eu tirei, né, com crase em ambos os casos, né, se fosse aquela também. Seu rosto é muito semelhante ao de seu avô. Próximo. E aqui, dependendo do sentido, inclusive dependendo do complemento que vem depois, se muda a regência. Estamos próximos, geograficamente falando, ao supermercado. O desenho ficou bem próximo do original. E aqui é um sentido diferente, no sentido de parecido, né? Parecido com o original, próximo do original. Agora, atenção, um alerta para esse final de aula, para nós revisores, para quem também desempenha outras funções importantes com a escrita, como autor, como tradutor. Tão importante quanto saber a regência de um verbo ou de um nome é saber usá-la em períodos compostos do tipo, aqueles períodos com orações subordinadas, por exemplo, a peça a que ou a qual assisti é fraca. Quem assiste, nós vimos no início da aula, assiste a alguma coisa. Então, não é a peça que eu assisti, mas a que ou a qual assisti é fraca. Estas são as redações a que ou às quais me referi semana passada. Quem se refere a alguma coisa. A garota de quem eu gosto é aquela. Quem gosta, gosta de alguém ou de alguma coisa. Aqui até eu não coloquei o da qual como opção, embora até seja possível, o mais adequado, o ideal associado a pessoas, no caso aqui garota, é usar o de quem. O documento de que ou do qual me esqueci está em uma gaveta do escritório. O sapato com que ou com o qual saí ontem furou. Olha que desastre. E todos os produtos de que ou dos quais nós temos necessidade estão em falta no mercado. Encerramos então a aula de regências verbal e nominal, a primeira do módulo de gramática. Espero que tenham gostado. Se tiverem sugestões, críticas, comentários, fiquem à vontade. E até a próxima aula. Tudo de bom e um grande abraço.